Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma alegria estar com vocês novamente, para nesta noite, nesta oportunidade, nós falarmos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Hoje vamos começar a trabalhar a carta aos Colossenses. Então eu quero nesta noite convidar você a participar comigo, mas antes de nós lermos o texto e começarmos a falar, eu quero orar, vou colocar uma música de fundo aqui, para que nós possamos levar nosso pensamento a Deus, que o Espírito Santo fale ao nosso coração por meio dessa palavra tão importante. Convido você a orar comigo nesse instante. Oremos. Deus amado, Deus de misericórdia, eu te louvo, Senhor Deus, por esta oportunidade. Estar na internet aqui junto, Pai, com os irmãos. E podemos, ó Pai, por este canal, levar a tua palavra, levar a tua mensagem. Eu suplico, Deus amado, que as palavras de Paulo, escritas aos irmãos da igreja de Colossos, possa falar ao nosso coração nesta noite, para que haja transformação do teu povo, para que haja envolvimento. Fortalece, ó Deus, a nossa fé, fortalece, ó Deus, a nossa vida nesses momentos difíceis, porque tu és o nosso Deus, o nosso Pai, e tudo que é da tua vontade será feito. Por isso nós te honramos e glorificamos. E abençoe cada pessoa que ouvir essa palavra, que seja abençoada pelo Senhor, que seja edificada, que seja transformada. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ok, amados irmãos, vamos aqui interromper a nossa música. E hoje vamos iniciar, como já disse, carta de Paulo aos Colossenses. Veja bem, Colossos era uma cidade da Ásia Menor, da Frígia, próximo de Éfeso, né, naquela região ali da Frígia. Hoje é Turquia, então essa cidade não existe mais. Então nós vamos falar porque foi uma cidade onde Paulo começou um trabalho e edificou ali uma igreja. Como as igrejas a qual Paulo escreve estavam passando por alguns problemas, então Paulo escreve para trazer ali alento, dar um direcionamento, porque muitas vezes tinha problemas e Paulo tinha então que dar o devido direcionamento para que as coisas não saíssem do trilho. Então, muito importante esse entendimento. Então, a carta de Paulo aos Colossenses é muito importante para a igreja, tanto naquela época quanto para nós hoje, ok? Eu quero ler um texto base, apenas para a gente começar, porque tem diversos textos que vamos ler, que é Colossenses 2:1, que diz assim: quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia. Ou seja, a Colossos era vizinho de Laodiceia, cerca de 15 quilômetros de distância. Então ali Paulo também escreve aquela igreja, porque a Laodiceia é uma das 7 igrejas do Apocalipse, não é? Ok, mas o tema de hoje é os combates no ministério cristão. É isso que a carta de Paulo aos Colossenses trata. Porque Paulo sabe, como ninguém, que a vida é uma batalha. A vida é luta, grande e ferrenha. A natureza dessa vida, queridos, impõe lutas. Não há ninguém que não vive em lutas, todo tipo de lutas, tanto espiritual como material, nós vemos. Hoje, por exemplo, nós estamos numa luta tremenda na questão de saúde, em função deste bendito coronavírus. Nós não estamos com essa situação. Então, veja bem, é uma luta. Laboratórios e laboratórios tentando trazer uma vacina para tentar barrar esta doença. Então, ou seja, a vida é luta. Agora, trazendo para o nosso campo religioso, para o campo espiritual, o crente que não quer combater torna-se um prisioneiro das estimadas. Ou seja, nós vivemos um combate constante. E não adianta o crente achar que isso não acontece. Tá certo? Aquele crente que não
não entende que está travando a batalha, ele é uma presa fácil para o diabo. Nós temos muitos desafios, muitos, em diversas áreas. Agora, cabe a nós transformar estes desafios em oportunidade. Este é o grande segredo, onde nós pegamos essas dificuldades e a transformamos em oportunidade para que a gente possa, inclusive, até aprender a lutar. A gente já sabe as armas que usamos. Então, diante de cada circunstância, temos uma forma de lutar. É isso que vamos trabalhar. Então, os combates ministeriais. Primeiro, a luta de apreciar e reconhecer os que trabalham no Evangelho. Ah, como é difícil, alguns líderes não reconhecerem aqueles que estão, o trabalho daqueles que estão ao seu lado. Eu quero ler o verso 17, o verso 7 do capítulo 1, que diz assim: Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Veja bem, a quem aqui Paulo está falando? Quem era Epáfras? Quem é essa pessoa? Era um escravo que foi colocado para ajudar Paulo nas suas prisões. O que acontece aqui? Paulo reconhece como companheiro de luta, como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo. Que exemplo! Embora ele fosse escravo, mas ele tinha uma relação profunda com Paulo, ele sabia das lutas, e muitas vezes nosso grande obstáculo na nossa vida tem sido, sabe o quê? Nós mesmos. Nós temos que lutar contra o egoísmo. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu aprendi. Veja bem, orgulho, soberba, inveja, mentira, ingratidão, sempre andam juntas. Para um pouquinho, pensa nas pessoas que você conhece que tem essas coisas aqui. Pode ver, o orgulhoso, ele é soberbo, é invejoso, mente e é ingrato. Pode parar para observar. Então, amados irmãos, muitas pessoas não conhecem reconhecer o trabalho de outro. Acha que se reconhecer o bom trabalho de alguém está menosprezando o trabalho dele. Principalmente líder, acha que se ele elogiar um liderado, um auxiliar, ele vai estar desqualificando. É o contrário. Quando você elogia alguém que está realizando um bom trabalho, que é seu lidado, você está contribuindo para que o seu trabalho cresça, para que você seja também reconhecido. Há muitos ministérios dentro da igreja que vivem em conflitos, não tem cabimento, não tem sentido, ministérios entrando em conflito um com o outro, porque nós temos que ter o mesmo propósito. Tem líder cheio de milindre, como é difícil lidar com crente melindroso. Você tem que andar pisando em ovos. Isso não pode acontecer na igreja de Jesus. Temos que ter pessoas maduras, que sabem ver, sabem reconhecer, não ficar preocupado com ameaçar do seu cargo. Tem que entender que nós trabalhamos por um mesmo propósito. E temos que ter isso em mente. Veja que isso acontece desde o tempo de Paulo, ele está orientando a igreja aqui e dando um exemplo, assim, um exemplo tremendo sobre Epáfras. Então, Paulo desenvolvia ações de graça quando se lembrava dos outros crentes. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero ler para você aqui, ó, verso 3 do capítulo 1 de Colossenses. Damos sempre graça a Deus, Pai de nosso Jesus Cristo, quando oro por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm pelos santos. Paulo aqui está reconhecendo que aquela igreja tinha uma relação especial, não só com ele, mas com as pessoas. Então, Paulo reconhecia aquilo. Paulo reconhecia o trabalho deles. Paulo, então, mostra a importância de nós reconhecermos o trabalho do outro. Porque
Os combates do ministério cristão levam-nos a lutar contra a ganância, contra a arrogância, contra a autossuficiência. Tem gente que acha que é autossuficiente, que a obra realizada desenvolve dentro do perfil dele, que ele é a única pessoa importante. Precisamos lutar contra nós. Nossa maior luta é contra nós, contra esse tipo de pensamento. Isso é fundamental. Essa é a nossa luta maior. Lidar com nós mesmos. E cada um tem que pensar nisso, tem que refletir sobre essa situação. Não há ninguém melhor do que o outro no reino de Deus. Põe isso na sua cabeça. Diante de Deus somos iguais. A luta de saber incentivar os líderes a estar em torno de Cristo e não de si mesmo. Outra questão terrível no meio da igreja é que tem líderes que querem tudo ao seu redor, que ele é o centro. Que engano, que engano. O centro tem que ser Jesus. Olha o que diz o verso 10 do capítulo 1. Desta maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Queridos irmãos, veja bem, Paulo diz frutificando no serviço de Deus. Cristo tem que ser o centro de tudo. Nós não conquistamos as pessoas por nós mesmos. Isso não existe. Nosso trabalho de líder no Ministério Cristão é agregar as pessoas a Jesus. Jesus é que é o centro. O nosso trabalho deve ser de tal maneira que as pessoas vejam Cristo em nós, para que as pessoas vejam Jesus. Jesus é que tem que ser o centro. Jesus é que tem que ser a estrela. Sabe, é muito triste hoje nós vemos o mundo gosta, o mundo do estrelado. São pessoas que vivem como estrelas e são adorados como estrelas. Estou falando de crentes. Vê uma personalidade e fica, aquela coisa, que coisa triste. O trabalho nosso tem que ser desenvolvido numa visão cristocêntrica e Jesus tem que ser o centro. O trabalho precisa ser feito tudo em torno de Jesus. Jesus é o nosso foco, Jesus é o nosso alvo, é Ele em quem nós temos que estar sempre mirando, sempre sendo o nosso exemplo. É muito perigoso no discipulado quando o discipulador se coloca acima disso. Muito cuidado. Por isso, o crente precisa de autonomia, entender que Cristo tem que estar no centro de todas as coisas. Vamos dar um breve intervalo e voltamos a seguir.